iniciarmos mais uma quaresma. Um tempo forte de penitência, um tempo forte de conversão. Em todos os tempos Deus nos chama a conversão, mas é bem verdade que no tempo da quaresma, Deus como que nos dá graças especiais, para que nós possamos superar os vícios, os pecados e todos os obstáculos que têm nos impedido perseverar na comunhão com Ele. A quaresma é um tempo de penitência, é um tempo em que nós devemos nos retirar do mundo, por assim dizer, nos retirar das ocupações mundanas que não são nossos deveres de Estado. O que quero dizer com isso? É um tempo em que nós devemos nos afastar mais do barulho do mundo, das diversões do mundo, e nos aplicar de uma maneira especial à oração, à meditação da palavra, aplicar-nos de maneira especial à mortificação e à busca das virtudes que nos são necessárias para podermos viver na graça de Deus. A quaresma é um tempo, irmãos, em que Deus nos chama, vejam a primeira leitura, como o apelo que Deus faz: voltai para mim, diz o Senhor, voltai para mim com gemidos, com lágrimas, com jejuns, deixai os vossos maus caminhos, deixai os vossos pecados, e o Senhor vos dará o perdão. Então este tempo, lembrando aquele tempo em que Jesus se retirou para o deserto também, em que ele jejuou e teve fome, em que ele teve sede, em que ele foi atormentado, melhor falando, tentado pelo inimigo tantas vezes. E depois ensinou-nos que a mortificação, a penitência são necessárias. Depois que Jesus saiu da quaresma, do seu tempo de penitência ali, daquele retiro que ele fez, a primeira pregação dele, e isto foi logo após ter recebido o batismo de São João Batista. A primeira pregação de Jesus foi esta. Está lá em São Marcos, capítulo 1, versículo 15. Também, lá em São Mateus, no capítulo 4, Jesus dizendo: fazei penitência porque está próximo o reino de Deus. Fazei penitência e crede no Evangelho. Esta foi a primeira pregação de Jesus. E hoje a gente vai encontrar muitas pessoas cristãs, também dentro da igreja, que dizem que não precisa mais fazer penitência não, que Jesus já sofreu o suficiente, então não é preciso a gente fazer penitência não, que a gente já tem muito sofrimento na vida e assim por diante. Irmãos, a penitência, ela não é apenas útil, ela é necessária. Por isso Jesus disse: fazei penitência, fazei penitência. Por isso a primeira leitura fala, fazei jejum. E Jesus, quando fala daquelas obras que são a base desta espiritualidade quaresmal, ele vai dizer da penitência, vai dizer da oração e vai dizer da caridade. Ele vai dizer isso, né? Quando orardes, entrai no vosso quarto, reze ao vosso Pai. Quando jejuardes, quando deres esmola. São estes os três pontos clássicos: a caridade, as obras de misericórdia, dar pão a quem tem fome, dar água a quem tem sede, assim por diante, visitar os doentes, os encarcerados, vestir os nus, cuidar daqueles que necessitam. E as obras de misericórdia também espirituais, especialmente aquelas de ensinar os ignorantes, ensinar aqueles que desconhecem. Aqui entra a evangelização, ensinar aqueles que desconhecem as coisas de Deus, corrigir os que erram, aqueles que estão no caminho tortuoso, no caminho equivocado. Você ter a coragem, por amor a estas pessoas, por amor a Deus, dizer: olha, este caminho está errado. Rezar pelos vivos, pelos defuntos, e assim por diante. Exercer as obras de misericórdia, corporais e espirituais. Ter vida de oração. Ter vida de oração. Se a gente já rezava, mas rezava pouco, intensificar, aumentar e melhorar a nossa oração. Por isso que é importante a mortificação no tempo da quaresma. Mortificação significa a renúncia de coisas que às vezes são boas, não são coisas más. Por exemplo, não é pecado assistir um futebol, não é pecado, entendeu? Você ter uma diversão sadia. Não é pecado você, enfim, escutar uma música, você usar o telefone, o celular, mesmo você fazer os joguinhos, se não forem vício, não é pecado. Mas no tempo da quaresma nós somos convidados ou a esquecer isto ou a limitar bastante. Usar menos
Zap Zap, menos Facebook, entendeu? Usar menos telefone, assistir menos televisão, ou simplesmente eliminá-la durante esse período. Não ver jogos, não é pecado ver, mas deixar mesmo as diversões sadias, para que sobre mais tempo para a sua oração, para que sobre mais tempo para você meditar a palavra de Deus, para que sobre mais tempo para você ler as coisas espirituais, seja a palavra de Deus, seja livros de catequese, a vida dos santos, e aquilo que irá nos edificar, que será para nós ali fonte de inspiração, a fim de que nós possamos viver melhor a nossa fé. É tempo, irmãos, de fazermos penitência, tempo de jejum e tempo de mortificação. Quero aqui explicar o que é o jejum e a mortificação. O jejum consiste em abster-se do alimento, ou limitá-lo. O jejuar é abster-se do alimento, porque comer é uma coisa muito boa, não é? Quem é que não gosta de comer? A gente gosta e precisa. Mas o jejum consiste em abster-se do alimento por um determinado tempo, ou pelo menos diminuí-lo. O jejum eclesiástico, vamos dizer assim, o jejum oficial, consiste em quê? Consiste em fazer apenas uma refeição completa no dia. Por exemplo, você não toma café da manhã, pode almoçar normal, menos carne não, pode almoçar normal. E depois, ao invés de lanchar, não lancha, ao invés de jantar, você faz apenas meia refeição, apenas um lanchezinho pequeno. Isso é jejum, chamado jejum eclesiástico. Uma refeição completa e você pode ter uma ou duas pequenas refeições. Só isso, sem ficar beliscando depois outras coisas durante o dia, sem ficar comendo coisinhas, não. Isso é o jejum eclesiástico. Existe um jejum mais rigoroso. O jejum mais rigoroso é aquele que você faz pão e água, entendeu? Quem tem força e saúde pode fazer este. Até que horas? Até a hora que você quiser. Desde que, se você, por exemplo, interromper o jejum 3 horas da tarde, você pode, quiser depois jantar, pode, não tem problema. Ou 6 horas da tarde, depois fazer a janta, pode também. Pode fazer um jejum tomando só líquido. Pronto. Entendeu? E assim por diante. Esta é uma forma de jejum. Quem é que está obrigado a fazer jejum? O jejum está obrigado todas as pessoas maiores de 18 anos até 59 anos. As pessoas menos de 18 anos e a partir de 60 anos estão dispensadas. Também pessoas doentes que não conseguem estão dispensadas. Mulheres grávidas também estão dispensadas. Ou pessoas que têm um trabalho braçal muito pesado, então a estes é autorizado comer um pouquinho mais. Enfim, assim por diante. E o que é a mortificação? Mortificação ou abstinência também. Abstinência, abster-se é não fazer uso. Então hoje, por exemplo, quarta-feira de cinzas, é dia de jejum e de abstinência. Jejum é isso que acabei de explicar, abster-se do alimento, limitar o alimento, né? Ou abster-se dele. E é dia também de abstinência. Significa abstinência de carne, não comer carne. Carne de animais de sangue quente. Não se deve comer hoje. O pessoal conhece popularmente carne vermelha, nem caldo, nem nada. Certo? Hoje não se come carne. Quem é que está obrigado a esta abstinência? Pessoas de 14 anos em diante. 14 anos em diante está obrigado. Aí não tem idade não, 14 anos em diante. Até 200 anos tiver. Está obrigado à abstinência. Quem é que se excetua? Excetua-se doentes que precisam daquela proteína necessariamente, embora há outras formas de substituir, né? Ou então se o pobre que só ganhou carne para comer, que eu acho muito difícil isso acontecer, né? Imagine só. Então, olha, eu só ganhei carne. Enfim, mas se houvesse essa situação, estaria excetuado porque não teria outro alimento, vamos dizer assim, não é? Então todos nós somos chamados a jejuar e a fazer abstinência. Os dias obrigatórios. Quais são os dias obrigatórios, padre? De fazer o jejum e a abstinência. Obrigatório mesmo é na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Só que, claro, nós que somos tão pecadores, nós que temos tanta deficiência, nós que somos tão inclinados ao mal, nós não vamos nos limitar apenas a isso. Aqueles que podem, que têm saúde, devem fazer um pouco mais do que isso, né? E aí vai da generosidade de cada um. A igreja nos ensina que todas as sextas-feiras, não só as da quaresma, nós devemos fazer jejum e abstinência. Entende? Especialmente na quaresma. Mas nós podemos acrescentar mais dias. Há pessoas que vão fazer quarta e sexta. Há aqueles que vão fazer todos os dias menos domingo. Há aqueles que vão fazer a quaresma inteira.
Entende? Aí vai da generosidade de cada um. Obrigatório é quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão e as sextas-feiras. Sextas-feiras. Nós somos convidados a fazer, embora nas sextas-feiras é dado à igreja, ela diz que pode fazer um outro tipo de penitência substituindo. Mas é muito conveniente que se faça esta aí, que é a penitência clássica. Então, no tempo da quaresma, nós devemos buscar usar este tempo para fazer esta renovação espiritual. Este é o sentido da quaresma. É um tempo de mais oração, de mais penitência, é um tempo de aplicar-se às coisas espirituais, esquecer as coisas passageiras, ainda que boas, esquecer as coisas passageiras, as coisas mundanas, entendeu? Sem deixar de cumprir os deveres de Estado. Quando eu falo esquecer as coisas passageiras, eu não estou falando que a dona de casa tem que deixar de limpar a casa, não é isso não. Não estou falando que o operário tem que deixar de trabalhar, de maneira alguma. Não estou dizendo que o estudante tem que deixar de estudar. Não, todos têm que cumprir as suas obrigações. Isso aí é pressuposto. Quando eu falo deixar as coisas mundanas, eu estou dizendo aquelas coisas boas, entendeu? Aquelas coisas que não são agradáveis, mas que não são necessárias. As diversões, determinadas ocupações, que são coisas boas, mas que não são necessárias para a nossa vida. Ninguém vai morrer se ficar uma quaresma sem fazer um joguinho, entendeu? Ninguém vai morrer se ficar a quaresma sem tomar sorvete, por exemplo. Ninguém vai morrer se ficar aí, há 40 dias sem comer carne. Não morre não, entendeu? Ninguém vai morrer se deixar, por exemplo, de jogar bola durante 40 dias, ou de ver futebol durante 40 dias. Estas coisas que estou dizendo, coisas que são boas, mas que não são necessárias. A quaresma é um tempo, portanto, de deixar essas diversões ou ocupações que não são necessárias, que não são essenciais, para que nós possamos nos aplicar à oração, a penitência, a meditação da palavra de Deus, a mortificação e a busca de uma conversão mais profunda, de superação dos pecados. É tempo de conversão. O que significa conversão, irmãos? Conversão significa mudança de vida. Conversão é aquela pessoa que está fora da graça, ou seja, fora da comunhão com Deus, superar o que está atrapalhando. Conversão é, por exemplo, a pessoa que é preguiçosa, que não reza o terço todo dia. A partir de agora, eu vou fazer o propósito, vou me esforçar de rezar o terço todos os dias, pelo menos um terço. Conversão é aquela pessoa que é nervosa, que tem a língua muito solta, que tem a boca suja, que fica nervoso, começa a xingar, a falar coisas, etc. Então, se esforçar de não xingar mais. Isto é conversão, é mudança de atitude. Conversão é aquela pessoa, o homem ou mulher, ou quem quer que seja, que reclama de tudo, que nada está bom. Se a mulher faz a comida assim, reclama. Se faz de outro jeito, reclama. Se é desse jeito, reclama. Se é de outra forma, reclama. Então, isso é uma desgraça. A murmuração é a ladainha do Satanás. Devemos procurar murmurar menos e agradecer mais a Deus por aquilo que Ele nos concede. Então, a busca da mortificação da língua, também não fofocar, não falar mal das pessoas, entendeu? E isto é conversão. Conversão é a pessoa que tem o vício de pornografia, de masturbação, o vício da impureza, de prática sexual fora do casamento. Buscar, neste tempo, então, superar isso, suplicando a Deus a graça. Primeira coisa, cortar aquilo que leva ao pecado. Pornografia, os olhos, os ambientes, as amizades. Evitar os lugares que te levam ao pecado. Isto é conversão, deixar aquilo que te separa de Deus. Conversão é a pessoa que tem ali o costume de se embriagar ou drogar ou qualquer coisa assim, ter aquele propósito e aquela determinação. Não vou mais colocar na minha boca. Conversão é o fumante, entendeu? O viciado, o inveterado, deixar de fumar. Isso é conversão. Fazer o propósito, pelo menos diminuir muito, mas o melhor seria deixar, para preservar a sua saúde e o seu dinheiro, entende? E assim, não deixar-se dominar por algo tão pequeno e tão inferior a você mesmo. Conversão é mudança de vida. Conversão é você que não tem a disposição de servir os outros. Conversão é aquela pessoa que é egoísta, que não gasta o seu tempo no serviço ao seu próximo. Por exemplo, para visitar uma casa, visitar um doente, para poder conversar com uma pessoa, visitar um abrigo de idosos ou uma instituição como esta, enfim, para poder iniciar uma vida de mais serviço. Conversão é sair do comodismo. É colocar-se a serviço dos outros, entendeu? A pessoa que nunca tem o hábito de visitar um abrigo de idosos, uma casa de recuperação, que não tem o hábito de visitar, enfim, as pessoas que estão enfermas no hospital, que não tem o hábito de visitar os presos, encarcerados, fazer isso pelo menos uma vez na semana. Se durante esse período da quaresma a pessoa faz, olha, todo sábado eu vou tirar aqui 2, 3 horinhas para visitar ali os doentes.
Vou tirar 2 ou 3 horinhas para poder então conversar com os idosos, que às vezes sentem tanta solidão. Vou tirar aqui 2, 3 horinhas para poder visitar os encarcerados. Vou tirar 2, 3 horas para fazer um cenáculo nas famílias. Quantas famílias sofrendo por tantos problemas que estão passando. É problema entre marido e mulher, entre filhos, entre irmãos, problemas às vezes de desemprego, às vezes de doença, às vezes de perca de entes queridos, e assim por diante, problemas que acontecem, e as famílias vão sendo muito açoitadas. Quanto sofrimento. Então, caridade é isso, conversão é você sair do seu comodismo, igual vou rezar um terço na casa daquela família, ali, trazer o consolo de Deus para aquele lar, pedir a bênção de Deus, de Nossa Senhora, para aquele pessoal que está passando por tanta dificuldade. Isto é conversão. Conversão, entendeu? É você deixar os maus hábitos e começar a colocar no lugar os bons hábitos. Chama-se virtude. A virtude consiste na repetição dos bons atos. A virtude consiste então em firmar-se ali na realização das coisas boas, na realização da vontade de Deus na sua vida. Adquirir a virtude da oração, da caridade, da castidade, do serviço aos seus irmãos. Tudo isto, nós devemos nos empenhar com mais empenho, nos empenhar com mais afinco, melhor falando, neste tempo da quaresma. Nós devemos nos empenhar em fazer mais e melhor neste tempo de quaresma. E desta forma, nós iremos purificando o nosso coração. Iremos purificando o nosso coração, a fim de que nós cheguemos ao fim da quaresma preparados para celebrar a maior festa de nossa religião, que é a Páscoa da Ressurreição. A quaresma é este grande tempo de penitência, é este retiro espiritual, é este tempo desses exercícios de busca da superação do pecado e de aquisição da virtude, a fim de que o coração chegue no tempo pascal, preparado para celebrar com muita dignidade e com muita grandeza a esta festa, que é a maior que nós celebramos em nossa religião. A vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte, que é a Páscoa da Ressurreição. Meus amados irmãos, este tempo da quaresma, cada um deve escolher. Então, além disso que foi falado, de aumentar a sua oração, de buscar ter mais disposição para o serviço e para a caridade, escolher também as suas, além do jejum, da abstinência que falamos, escolher as suas penitências. Você já escolheu a sua penitência para a quaresma? O que você vai fazer nessa quaresma para poder honrar a Deus? Como forma de renúncia, ou como forma de maneira positiva, algo a ser feito. O que você vai renunciar? O que você gosta muito de comer, por exemplo? Eu gosto muito de comer doce. Então fica a quaresma sem comer doce. Aí é a sua penitência. Eu gosto muito de feijão. Fica a quaresma sem comer feijão. Olha, a coisa que eu mais gosto, eu posso ficar sem carne, mas eu gosto muito de café. Então você fica a quaresma sem tomar café. Entendeu? Em vez de café, toma chá. Né? Então são essas coisas, entendeu? Que aquilo que a gente gosta, e a gente renuncia por um determinado tempo. Pelo menos esse tempo aí da quaresma. O pecado, isso aí é obrigação da gente renunciar. Não tem nenhuma novidade nisso. Estou dizendo de renunciar a coisas boas, entende? Coisa que você gosta. E outra coisa também, que é o inverso, né? É de você também, por exemplo, comer coisa que não gosta. A pessoa não gosta de pepino de jeito nenhum. Então, você vai comer pepino sem fazer careta. Né? Não gosta de cebola. Eu não gosto de cebola. Mas então, no tempo da quaresma, vão comer cebola, né? Então, entende? Como forma de penitência, de mortificação, sem reclamar, entendeu? Então, estas coisas agradam muito a Deus. E qual que é o sentido de fazer essas mortificações? Qual que é o sentido de fazer o jejum? Qual que é o sentido de fazer essas renúncias? O sentido, irmãos, é o seguinte: quando nós somos capazes de renunciar a algo bom, por amor a Deus, nós seremos mais capazes de renunciar o que não presta, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós somos capazes de enfraquecer o nosso corpo com o jejum, nós fortalecemos a nossa alma, para que nós sejamos mais capazes de dizer não para as tentações. Quando nós somos capazes, entendeu? De nos sacrificar por amor a nosso Senhor, nós seremos mais capazes também de nos sacrificar pelos irmãos, de fazer algo em benefício do nosso próximo. Este é o sentido da penitência. É para que nós possamos crescer no amor a Deus, no amor aos nossos irmãos. É para que nós possamos nos fortalecer na virtude. É para que nós possamos ser mais resistentes ao mal, de forma que nós venhamos a rechaçar, a renegar, a rejeitar as tentações do demônio. Este é o sentido da mortificação, este é o sentido da penitência, este é o sentido do jejum, este é o sentido desse tempo quaresmal, a busca da conversão, a fim de que o nosso coração, mais preparado, possa de fato deleitar-se na grande festa da Páscoa do Senhor, a fim de que o nosso coração purificado possa gozar sempre
da presença de Deus, perseverando na graça dele. Peçamos à nossa Mãe do Céu, a Santíssima Virgem das Dores, que nos ajude a perceber o valor que as coisas têm, que nos ajude a perceber o valor que Deus tem, a fim de que o nosso coração, dado mais a penitência, possa então perseverar na graça do nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.